O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Invocando o nome santo do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimo Padre Ademir. O Padre Ademir foi meu reitor no seminário, na teologia. Boa parte da minha formação e até a minha chegada ao sacerdócio, eu devo ao padre que muitas vezes lá no quarto dele, por toda a dificuldade que eu tinha nos estudos, ele sempre me incentivou, ele sempre me ajudou, não é? E hoje, com gratidão, sou padre porque tive um sacerdote que também, dentro da formação da Canção Nova, não é, me ajudou a perseverar, não é? Me ajudou a escolher, não é, o tema para o meu TCC, e ali foi me ajudando. Então, quero agradecer ao padre por todo o carinho e também por hoje eu ser padre, não é, ter toda essa contribuição que ele me deu. E nós estamos na festa de Corpus Christi, a festa do corpo e do sangue de Jesus. Mas é importante lembrar, meus irmãos, que a primeira leitura nos fala da aliança de Deus com o homem. Deus já, não é, queria ter essa aliança com o homem para salvar o homem. Nós vemos ali Moisés, não é, mostra ali o sacrifício, mostra ali o altar, mostra ali o sangue, tudo prefigurando, não é, aquilo que nós temos hoje,
que é o mistério da nossa fé, que é a Eucaristia. A segunda leitura nos fala que Jesus é aquele que vai expiar com o seu sangue os nossos pecados. Na primeira leitura mostra o sangue de animais, não é? Como tentativa, né? Para ali apagar os pecados, para clamar a Deus o perdão. Mas os sangues de bode, dos animais, não podem apagar o nosso pecado. Não poderia nos salvar. Somente Jesus, não é, vindo, não é, nascendo, não é, se encarnando no meio de nós e dando a vida por nós, poderia, não é, derramar todo o seu sangue naquilo que nós ouvimos na primeira leitura para te salvar. Você, meus irmãos, e eu também somos comprados por este sangue redentor. E o Evangelho nos fala justamente, não é, daquilo que Jesus iria fazer na cruz. Dar-nos o seu corpo e o seu sangue para nos salvar. Então Jesus já ali, não é, pede para que os discípulos preparem a ceia, para que ali ele já mostrasse o que iria acontecer. Jesus, ele veio para salvar. Diga comigo, Jesus veio para me salvar. O teu sangue me salvou. Você acredita nisso, sim ou não? E aqui quero entrar dentro daquilo que é a festa do Corpus Christi. Numa época de tanta falta de clareza, confusão, heresias dentro e fora da igreja, muitos acabam reduzindo a solenidade de Corpus Christi a um mero evento cultural, não é? Não é, artístico, cuja finalidade é produzir belos tapetes e organizar uma grande procissão. Não estou falando que não é para fazer, não. Só que está sendo reduzido somente a isso e perde-se o mistério da qual nós estamos celebrando, da qual não é, o motivo de nós estarmos aqui reunidos. Você poderia estar agora numa praia, não era? Lá em Ubatuba, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Mas você está aqui porque, meus irmãos, porque você tem fé. Mas esta fé, meus irmãos, precisa, não é, ser fundamentada não num tapete. Eu vou lá na Canção Nova porque lá na Canção Nova os tapetes são maravilhosos. E são mesmo, graças a Deus. Lá a procissão é maravilhosa. Mas você não pode reduzir, eu não posso reduzir a isso. Você precisa, meus irmãos, minhas irmãs, ter, não é, o fundamento pelo qual a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho nos traz o mistério da nossa fé, é a Eucaristia. Não é? São João Paulo II tem uma encíclica, Ecclesia de Eucaristia, que fala que ali, não é, a Eucaristia, nós podemos ter ricas e insondáveis graças, não é, que alimenta a minha e a sua fé. Porque, meus irmãos, o pão material que alimenta o nosso corpo, que nos dá sustância, que nos dá força, que nos dá ali a graça de caminhar, de você ficar de pé, mas o pão da Eucaristia é para alimentar a sua alma, para te dar força, para te dar, não é, a graça de lutar contra o mal, contra o pecado. E obviamente, meus irmãos, essa solenidade marcada por manifestações exteriores, não é? Mas restringir-se a elas é ignorar aquilo que é a fonte e a razão de ser da igreja, a Eucaristia. A razão de ser da igreja está na Eucaristia. Você tem consciência disso, meu irmão? Você tem consciência disso, minha irmã? Estou falando para você, mas eu estou também falando para mim. Eu, Padre Ricardo, se eu não acreditar neste mistério que eu estou celebrando aqui, de nada vale. Embora, sendo sacerdote devidamente ordenado, legitimamente ordenado, mesmo que não acredite, vai se tornar pão, o pão vai se tornar no corpo e o vinho vai se tornar no sangue de Jesus, mesmo eu não acreditando. Por isso, meus irmãos, essa solenidade precisa, não é, despertar a nossa fé para a adoração, não é, para a Eucaristia, para a comunhão. Porque, meus irmãos, ela é a fonte e razão de ser da igreja. Então, como podemos viver o dia de Corpus Christi nesses tempos tão sombrios? Não perder a fé.
na Eucaristia. Ter clareza. Jesus está presente nas espécies do pão e do vinho. Você acredita que Jesus está presente na Eucaristia? Diga bem forte. Sim. Esta precisa ser a sua profissão de fé todos os dias, ter convicção. Você acredita na Eucaristia? Sim. Jesus está na Eucaristia? Sim. Esta é a sua manifestação de fé que você precisa dar, meus irmãos, publicamente. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, a comemoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, ou seja, a festa, é a celebração em que solenemente a igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às nossas ruas. Aqui dentro da Canção Nova, mas nas paróquias, não é? O Santíssimo sai nas ruas para manifestar a nossa fé neste Deus que veio para me salvar, que veio para te salvar, meus irmãos. Nessa festa os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia. Você tem louvado a Deus por este dom? Ou você tem recebido de qualquer jeito a Eucaristia? Desculpe, meus irmãos, nós estamos com uma falta de catequese tão grande dentro da igreja, quando a pessoa vem comungar, pega Jesus assim. Ou você comunga na boca, ou você se ajoelha, ou você coloca a mão como um trono para receber Jesus na Eucaristia. E talvez você está na ignorância disso, mas eu quero despertar o seu coração para que quando for receber Jesus na comunhão, receba não achando que é um pedaço de pão, não. Porque muitas vezes quando a pessoa faz assim, pega a Eucaristia, parece que não tem consciência do que ele está recebendo. Eu não estou chamando a sua atenção não, eu não estou bravo não. Mas eu quero alertar para aquilo que a igreja hoje está vivendo, uma crise de fé tão grande que as pessoas vêm de qualquer jeito para receber a Eucaristia. Claro, o padre não vai chamar a atenção na frente ali, para não expor a pessoa, mas muitos, meus irmãos, aqui neste santuário comungam assim. Falta arrancar a Eucaristia da mão do padre. O que eu vou entender disso? Falta de catequese, falta de instrução dos sacerdotes, das paróquias, da Canção Nova. Por isso, meus irmãos, a festa da Eucaristia, do corpo e o sangue de Cristo, é para despertar a nossa consciência de um Deus que se faz pequeno e está no nosso meio. Não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa encíclica que o Papa fala o seguinte: a Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Nela está contido todo, olha só o que o Papa João Paulo II diz: nela está contido todo o tesouro espiritual da igreja, o próprio Cristo. O que é tesouro? Não é algo importante? Algo valioso? Nós temos um tesouro. Quem é este tesouro? Quem? Se ele é teu tesouro, você precisa, não é, com reverência, com obediência, não é, adorá-lo, não é, com toda a estima que nosso Senhor precisa ter. E muitos estão perdendo essa devoção. Comunga por comungar. Comunga às vezes nem sabendo porque está comungando. Comunga às vezes até mesmo em estado de pecado mortal, não estando em estado de graça. Agora eu estou falando como sacerdote. Não comunga. Ah, mas padre, se eu for lá as pessoas vão me ver, vou ficar com vergonha. Faça a comunhão espiritual, depois vai e procure a confissão, não é? Se confesse devidamente, depois receba Jesus no Santíssimo Sacramento. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos tomar o certo cuidado de que o que nós estamos celebrando hoje é a razão do seu existir. Diga: Jesus é a razão do meu existir. Não é profundo isso? É a razão da sua existência, do seu ser. E é com grande alegria que nós celebramos isso. Uma das verdades mais extraordinárias da fé é o centro mesmo da fé católica. Jesus não é representante de Deus, Jesus é o próprio Deus.
Ele não é representante. Ele não veio como os profetas representar Deus, falar por meio de Deus. Ele é o próprio Deus. Quando nós estamos aqui e vamos comungar, e quando Jesus está sendo ali consagrado, quando o Espírito Santo muda ali a essência, a substância, deixa de ser pão, deixa de ser vinho, tem gosto de pão, tem gosto de vinho, mas não é mais pão e nem vinho, é o corpo e o sangue de Jesus. Nós cremos, meus irmãos, numa verdade que os protestantes rejeitam. Os protestantes creem que Jesus é Deus, mas não creem que Ele esteja vivo e presente na Eucaristia. Quem aqui é católico, diga, eu sou católico. Então, meu irmão, não age como protestante, talvez às vezes não acreditando, ali, no pão e no vinho. Então diga mais uma vez, eu sou católico. Eu creio na Eucaristia. Diga, Jesus está vivo na Eucaristia. Por quê, meus irmãos? Eles não creem, não creem que Jesus está vivo e presente, embora escondido, mas Jesus escondido está presente. Sob as espécies do pão e do vinho, a Eucaristia. Nós católicos cremos que Deus se fez homem, razão porque nós não podemos crer em Deus e ao mesmo tempo deixar Cristo de lado. Quem crê em Deus, diga eu creio. Padre Paulo Ricardo diz o seguinte: nós dizemos que cremos em Deus, mas muitas vezes abandonamos Ele, não andamos mais ao lado dEle. Quantas pessoas passam diante do sacrário, nem reverência faz mais, porque talvez não acredita mais, mas a influência do mundo moderno que nós estamos vivendo, que querem tirar a fé do povo, que quer tirar a manifestação pública do povo de Deus, que acredita na Eucaristia. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, se sabemos que Deus se fez homens, mas não seguimos ao Deus feito homem e nem aceitamos o que Ele nos ensina, então grande é o nosso pecado. Estamos deixando de seguir a verdade, mas para quê? Para muitas vezes agradar os homens, para adorar a religião mundial que está aí, querendo tirar Deus do centro, colocar o homem no centro, tirar a Eucaristia do centro e colocar o homem no centro. Quem deve ser o centro da sua vida? Quem? E a nova ordem mundial, tudo que nós estamos vivendo hoje, estão querendo tirar Jesus do centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, nós não temos de agradar aos homens, nem adotar as mentiras que esse mundo nos fala, Temos de agradar a Deus encarnado. Ora, Deus se fez homem igual a nós, está vivo, escondido sob as espécies do pão e do vinho. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter atitude de adoração. Quando você passar em frente de uma capela, quando você passar à frente de um sacrário, tenha a devida reverência. É Deus que está ali, O mesmo Deus que andou com Adão e Eva lá no paraíso, este mesmo Deus anda no meio de nós, por meio da Eucaristia que Jesus está ali presente nela, Mateus 28 e 20, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, Ele está conosco até o fim dos tempos, e por isso, meus irmãos, nós devemos tomar consciência disso. Quem passa a estar presente é Jesus vivo e verdadeiro. Se Deus verdadeiramente presente na Eucaristia, mas nós, sabendo disso, não caímos de joelho diante dEle, então estamos desprezando uma verdade sublime e salvadora, virando as costas para a verdade que nos salva. Então a solenidade de Corpus Christi é para, despertar a nossa consciência. Deus está vivo no meio de nós. Aplaude esta verdade. Deus está vivo no meio de nós. Ele não te abandonou, não. Ele quis se fazer, presente no meio de nós.
através da Eucaristia, escondido ali, se faz pequeno no pequeno pedaço de pão, para te salvar. Quando você comunga, você está comungando a sua salvação. Quero terminar com uma frase de Dom Bosco, que diz o seguinte. Dom Bosco fala algo importante para nós. Olha só para você ver o que Dom Bosco nos fala. Dom Bosco diz assim: não omitais nunca a visita a cada dia ao Santíssimo Sacramento, ainda que seja muito breve, mas contanto que seja constante. Vou ler de novo, preste atenção nisso. Não omitais nunca a visita a cada dia ao Santíssimo Sacramento, ainda que seja muito breve, mas contanto que seja constante. Ou seja, é breve, mas todo dia eu estou lá. E ele diz assim: quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que Ele vos dê poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Quereis que o demônio vos assalte? Visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Quereis ser vencido? Deixai de visitar Jesus. Dom Bosco está nos ensinando que a adoração, não é também para nós a força para a nossa fé. E não precisa responder para o padre não, mas quantas vezes você vai ao sacrário? Quantas vezes você vai lá na sua paróquia, onde Jesus está lá te esperando todos os dias? E depois a gente quer falar, o demônio, né, não me deixa, o demônio me atenta. Mas você está buscando? Eu estou buscando. Porque nós seremos vencidos quando nós deixamos de buscar Jesus no Santíssimo Sacramento, quando deixamos de buscar Jesus aqui na Eucaristia. Meus irmãos, um homem e uma mulher de Deus se faz de joelho diante do Santíssimo Sacramento do altar. O homem de Deus e uma mulher de Deus se aprofunda nos mistérios do Senhor quando é um homem de comunhão, quando é um homem de adoração, aquele que busca o Senhor constantemente, todos os dias. Porque do contrário nós vamos esquecer a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos buscando. O Cristo, o único capaz de mudar a nossa vida. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu me distancio das trevas, do pecado. Quanto mais eu me distancio de Jesus, mais eu vou me envolvendo nas obras das trevas. Não queira isso para a sua vida, meu irmão. Não queira isso para a sua vida, minha irmã. Existe uma música antiga, acho que vocês vão saber cantar, que diz assim, né? Uma música lá dos inícios da renovação carismática católica, que fala da presença de Jesus no meio de nós. Jesus está aqui. Tão certo. Aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga de novo: Jesus está aqui. Jesus está. Se você acredite, cante forte. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O amor está aqui. O amor está aqui, Ele está aqui, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Só a igreja. Jesus está aqui.
Ele está aqui, tão certo como aqui eu respiro. Aleluia, tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo. Tão certo como eu te falo e podes ouvir. E esta é a graça, meu irmão, minha irmã, de acreditar. Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio. Diga para essa pessoa: Jesus não te abandonou. Jesus não te abandonou. Ele está presente no nosso meio. Diga para ela: aguenta firme. Vai passar. O sofrimento vai passar. Porque Ele está conosco. Ele não abandonou a sua igreja. Ele não abandonou a cada um de nós. Ele está no nosso meio. Se você acredita nisso, fica de pé. Vai levantando os seus braços. E esse Jesus que subiu aos céus e disse que derramaria sobre nós o Espírito Santo. Sim, o Senhor que subiu aos céus, corpo, alma, divindade. É Ele quem derrama sobre nós o Espírito Santo. Nesta festa de Corpus Christi, adore o Senhor em espírito e em verdade agora, soltando a sua voz, levantando os seus braços, dando assentimento à sua fé agora. Ore um breve momento no Espírito, sim, orando. Sim, se Jesus está no nosso meio, Ele também está derramando sobre nós o teu Espírito. É Corpus Christi, o corpo e o sangue de nosso Senhor. Sim, este mesmo que subiu aos céus e que de lá derramou sobre nós o Espírito Santo. Sim, levantando os seus braços, soltando a sua voz, clamando a graça de Deus, clamando a força de Deus, o Espírito Santo de Deus, para que você não caia, meu irmão, nas armadilhas do demônio, para que você não seja enganado pelas novas ideologias, religiões, falsas doutrinas. Sim, a nossa fé está no nosso Senhor, que fez o céu e a terra. Ele caminha com a igreja, Ele está no nosso meio. Sim, levantando os seus braços, solta a voz, meu irmão, reze. Adore o santíssimo corpo e sangue de Jesus, em espírito e em verdade. Sim, daqui a pouco neste altar, não será mais pão, não será mais vinho, será a presença real de Jesus na Eucaristia. Adoremos ao Senhor, em espírito e em verdade. Adore o Senhor. Adore aquele que é, que sempre será, o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Que a tua fé seja sustentada pela graça do Espírito Santo de Deus. Que a nossa fé na Eucaristia seja renovada. Obrigado, Espírito Santo, porque nos traz esta força, esta coragem para continuarmos vivendo daquilo que a igreja nos serve, da Eucaristia. Fonte e razão de ser da igreja, a Eucaristia. Fonte e razão de ser da nossa vida, a Eucaristia. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Adorado seja o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Adorado seja Senhor. o Teu corpo e sangue, alma e divindade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glorificado sejas Tu, Senhor, para todos sempre. Obrigado, Jesus. Amém.